A história da Pássaro Marrom, parte 2. Mas antes da gente continuar com essa história, eu já quero saber da sua história com a empresa, das suas experiências de viagem, das suas lembranças. Deixa aqui o seu comentário. Quando você pensa em Pássaro Marrom, qual foi a época, o momento, o modelo de ônibus que você mais se lembra? Deixa seu comentário aqui, estou acompanhando, lendo todos os comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Rádio Ônibus, acione o sininho e já compartilhe esse vídeo. Em 1983 chegou a nova frota dos Nielson Diplomata Mercedes, a qual eu pude observar na data de 1º de maio, expostos no pátio da Basílica em Aparecida, para a bênção. E à frente, puxando essa frota, veio o Volvo Carbrasa. Foi ali que começou o interesse por ônibus antigos. Continuando a história da Pássaro Marrom, através do livro Sonhos sobre Rodas, uma edição da Abrat, entre suas tantas atribuições, a Abrat sempre encarou com muita seriedade a missão de zelar para manter viva a memória dos pioneiros. Este conteúdo é baseado nos levantamentos de caráter histórico realizados por Rubio Gomora entre 1992 e 1994. Ao morrer em 2000, Rubio Gomora deixou grande quantidade de entrevistas gravadas, depoimentos escritos, publicações, recortes e fotografias. De posse de material tão rico, a Abrat recorreu à colaboração do jornalista Nélio Lima para buscar mais informações ou complementações relacionadas à trajetória das empresas e dos empresários pioneiros. Na primeira parte deste vídeo, já narramos como tudo começou, lá em 1935, com a empresa Pássaro Marrom, que na verdade antes era Pássaro Azul. Acesse o link na descrição e acompanhe o primeiro vídeo se você ainda não viu. A partir de agora, você vai ouvir uma parte da história da Pássaro Marrom envolvendo a Eva. É óbvio que o crescimento não se fez exclusivamente de vitórias. Também houve tropeços, e alguns muito sérios, como aquele que ficou sendo conhecido dentro da empresa como a Aventura da Eva. Tantos foram os problemas que ocasionou para a Pássaro Marrom. Em constante expansão, ela havia estendido suas atividades para localidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais, como Cruzeiro e Itajubá. Naquela época, havia no estado do Rio uma empresa chamada Eva, de propriedade de um português chamado João de Oliveira. A braços com problemas familiares, ele ofereceu à empresa a Pássaro Marrom. Afonso José fez o negócio e deslocou para o Rio um filho e um irmão. A Eva tinha mais ou menos o mesmo porte da Pássaro Marrom e operava várias linhas importantes, como as que serviam Juiz de Fora, Muriaé, Caratinga, Governador Valadares, Barra Mansa, Angra dos Reis e outras localidades, geralmente próximas da cidade do Rio de Janeiro. A operação, contudo, não deu certo. A frota da empresa estava muito desgastada, o que ocasionava seguidos problemas. Chefes de oficina da Marrom foram deslocados para lá e constataram que a mão de obra era muito dispersiva, por culpa da superestrutura criada com o passar dos anos. A certa altura, até pela falta de retorno financeiro, ficou bem claro que a Pássaro Marrom estava alimentando a outra empresa. Carros, pneus, combustível, praticamente tudo que a Eva adquiria era bancado pela Pássaro Marrom por causa da baixa rentabilidade da Eva. Aos poucos, o problema ganhou contornos de novela policial, conforme revelou José Luiz Teixeira, que disse: mandava-se a nossa fiscalização para lá. Quando um dos nossos fiscais entrava no ônibus, o motorista olhava feio para ele. O fiscal constatava que metade da lotação não tinha passagem.
Quando ia descer do ônibus, o motorista o ameaçava até com um revólver, mandava que ficasse quieto. O fiscal chegava no escritório, pedia as contas e ia embora. E a Marrom perdia um bom funcionário. Por causa de aberrações assim, a renda da empresa não era suficiente para saldar seus compromissos, inclusive com os funcionários. Caminho aberto para que nas oficinas e até nos escritórios ocorressem desvios de todo tipo. A Pássaro Marrom chegou à conclusão de que não poderia continuar suportando as despesas e muito menos devia expor bons funcionários a riscos que sequer era possível avaliar corretamente. Para que não perdêssemos as duas empresas, meu pai tomou a decisão de dispor da Eva do jeito que fosse possível. Devolveram-se ao DNR todas as permissões, já que não foi possível negociar nenhuma linha. E assim se encerrou o capítulo da Eva, de triste memória para nós. Posteriormente, o DNR dividiu as linhas e entregou a quem entendeu que devia. Mas é importante reconhecer que houve também muita ajuda na época e gente muito boa, como a de seu Geraldo Osório da Cidade do Aço, excelente amigo nosso. Ele nos deu muita força naquela hora, insistiu para que meu pai continuasse, para que não perdesse as linhas. Mas não foi possível, e a Marrom decidiu voltar para o lado paulista. Até mesmo episódios como esse, somados à força de operar e a presença constante da marca Pássaro Marrom nas estradas do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, ajudaram a construir uma imagem de eficiência, competência e seriedade, transformando a empresa em referência no setor. Muitas de suas inovações e procedimentos acabaram sendo adotados por outras transportadoras de passageiros, por exemplo, a política de seleção e treinamento de pessoal, tanto os que estavam dentro da companhia como aqueles que buscavam trabalhar nela encaravam o assunto com extrema seriedade. As provas teóricas e práticas eram rigorosas. No caso dos candidatos a motorista aprovados, havia um período de treinamento, além de muita doutrinação, antes que o profissional fosse considerado em condições de dirigir na estrada. A fiscalização do trabalho dele também era rigorosa. Um dos empregados mais antigos, Armando Gaia, chegava a fazer fiscalização aérea. Como era piloto, pegava um teco-teco e ia fiscalizar os ônibus do ar, voando ao longo das linhas. Houve um período na década de 1950 em que a decisão do governo Juscelino Kubitschek de nacionalizar a produção automobilística brasileira trouxe problemas para algumas empresas de porte. Foram os casos da Aviação Cometa, do Expresso Brasileiro e também da Pássaro Marrom. Todas as três rodando na rodovia Presidente Dutra e fazendo a linha entre as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A principal dificuldade foi que, para forçar a utilização do equipamento nacional e assegurar mercado às multinacionais automobilísticas que estavam se estabelecendo aqui, o governo proibiu a importação de chassis, ônibus completos, implementos e equipamentos indispensáveis à atividade de transporte rodoviário de passageiros. Pior, houve momentos de indefinição nos quais as companhias do setor não conseguiam saber ao certo o que era ou não permitido importar. O que havia de certo, por ser prática já sedimentada, é que para importar era necessário primeiro obter a competente licença de importação. Dessa forma, quando a Pássaro Marrom viu surgir a oportunidade de solicitar uma licença para importar 50 modelos de ônibus ACF Bril e GM dos Estados Unidos, destinados justamente a rodar na linha São Paulo-Rio de Janeiro, tratou de aproveitá-la. Antes, porém, de prosseguirmos com a história, uma explicação do próprio Rubio sobre como funcionava então o sistema de importação. Naquela época, o governo dava licenças de importação vinculadas à colocação de determinados produtos brasileiros no exterior. Eram produtos considerados gravosos. O governo exigia a importação conjugada à exportação. A já citada oportunidade de viabilizar uma licença de importação de ônibus devia-se precisamente ao fato de que, naquela ocasião, o Instituto Rio-Grandense de Arroz,
estava exportando uma grande partida do cereal. O valor em divisas resultante da transação seria mais do que suficiente para cobrir a compra dos 50 ônibus, numa operação triangular ou casada. De acordo com as anotações de Rubio Gomara, a licença de importação foi concedida a Pássaro Marrom e ela formalizou o pedido dos 50 ônibus junto dos fabricantes dos Estados Unidos, sendo 20 ônibus a CF Bril e 30 GM. Mas logo surgiram problemas com a operação de financiamento. Daí para frente aconteceu o seguinte, segundo Rubio Gomara. Fui convidado pela Marrom para acompanhar o Raul Ferreira da Costa, diretor da empresa, aos Estados Unidos. Lá tentamos, junto com o advogado local, salvar o financiamento para a compra que seria do Exim Bank. Ao que parece, houve determinadas interferências que nos impediram de ter sucesso. Depois, quando os ônibus estavam para chegar ao Brasil, percebeu-se que aquele era um compromisso muito vultoso e que, na ocasião, a Pássaro Marrom não estava em condições de suportar. Pelo que eu sei, a intenção de Afonso José Teixeira era destinar os 30 ônibus GM a Expresso Brasileiro. Tive inclusive um encontro com Manuel Diegues, do Expresso Brasileiro, para ver se ele concordava em ficar com os ônibus. Porém, Diegues estava muito animado com uma promessa de licença de importação que lhe tinham feito de uma compensação de divisas por conta daquela mesma exportação de arroz. Com a licença, ele poderia importar ônibus em condições muito melhores. Então, o seu Afonso José Teixeira levou a oferta ao Major Tito Macioli, da Aviação Cometa. Acompanhei tudo isso de perto, em vários contatos com o Raul Ferreira da Costa. Ouvido em 1992, José Luiz Teixeira declarou não ter tido envolvimento no assunto, pois naquela época ainda era estudante universitário. O que sei é que infelizmente esses ônibus chegaram, mas não houve condições de se concluir o financiamento. Foi preciso repassar uma parte para Manuel Diegues, do Expresso Brasileiro. Foram 20 ônibus Bril, se não me engano, e outra parte para o seu Tito Macioli da Cometa, que ficou com os 30 ônibus GM. Esses ônibus deram um avanço imenso ao transporte coletivo no Brasil, colocado em serviço por esses dois excelentes amigos de meu pai e meus, que, como ele, foram desbravadores do transporte no Brasil. Foram pioneiros, homens de força e de vontade, homens excepcionais. A gente até chora ao falar deles. Entrevistado por Rubio Gomara, no dia 22 de março de 1993, em São Paulo, o antigo diretor do departamento jurídico da Pássaro Marrom, Raul Ferreira da Costa, genro de Afonso José Teixeira, demonstrou ter boa memória. Lembrou-se de que 40 anos antes, exatamente no mês de março de 1953, ele, Rubio, haviam estado juntos nos Estados Unidos para tentar obter, junto à Exim Bank, o financiamento com que seria pagos os ônibus em processo de importação. Como já vimos, não foram bem-sucedidos. Porém, a versão de Raul para o episódio foi divergente do relato de José Luiz Teixeira. Como diretor do departamento jurídico, havia lidado diretamente com o assunto que, inclusive, motivou sua viagem aos Estados Unidos em companhia de Rubio. Ele começou a explicar que a Pássaro Marrom foi levada a importar ônibus norte-americanos pela necessidade de concorrer em igualdade de condições com a Aviação Cometa e o Expresso Brasileiro na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Mas a empresa teve dificuldades financeiras para se adaptar aos novos tempos. Os ônibus que deveriam servir ao transporte de passageiros não eram mais aqueles feitos na Grace, nem na Caio. Deveriam ser efetivamente rodoviários. E quem fazia ônibus rodoviários no Brasil? Ninguém. Não havia firmas especializadas. Teve-se que buscar esses ônibus nos Estados Unidos, onde havia fábricas como a da General Motors e outras, mas isso lhe custou a entrada de uma fase financeira difícil, pois além da novidade, havia um investimento alto que precisava ser feito. Segundo Raul Ferreira da Costa, a Pássaro Marrom acabou conseguindo importar os 50 ônibus de dois fabricantes, todos rodoviários, mas quando eles chegaram, não ficou com eles por falta de recursos. No fim, quem ficou com os ônibus foi a Cometa.
Eu me lembro até de uma frase de Tito Macioli que disse: quem ficou com os 30 ônibus fica naturalmente com a Rio-São Paulo. Efetivamente, o grande salto da Cometa foi a Rio-São Paulo com os ônibus GM que se tornaram os famosos Morubixaba. Os 30 GM cedidos à Cometa operaram por 18 anos seguidos na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Quanto aos 20 ônibus ACF Rio, Raul Ferreira da Costa garantiu que a Pássaro Marrom operou com eles por um bom período, embora não na linha Rio de Janeiro-São Paulo. Eram ônibus muito bonitos, que ficaram conhecidos como Clippers e atenderam a rota Rio de Janeiro-São José dos Campos. Rubio Gomora, por sua vez, lembrou que inicialmente Manuel Diegues, dono do Expresso Brasileiro, não aceitou o oferecimento desses ônibus pela Pássaro Marrom. Depois, devido às dificuldades com a Operação Casada, acabou adquirindo os 20 ACF Rio que a Pássaro Marrom começara a usar nas linhas Rio-São José dos Campos. A venda foi confirmada em depoimento por escrito do ex-diretor Afonso Teixeira, filho de Afonso José Teixeira, encaminhado a Rubio Gomora em 12 de janeiro de 1995. Naquela altura, Afonso Filho estava perto de completar 84 anos de idade. Pelo fato de não dispor do equipamento considerado adequado e competitivo para a operação, a Pássaro Marrom havia renunciado à linha Rio-São Paulo. Na análise de Raul Ferreira da Costa, naquela conjuntura a empresa não tinha suporte financeiro para resistir à concorrência das outras duas empresas. Além de causar o abalo que participou a Pássaro Marrom numa fase difícil, o episódio dos rodoviários GM e Rio deixaram sequelas, pondo a descoberto divergências profundas entre alguns interesses de sua cúpula. O diretor Mário João Nigro deixou a empresa assim que foi inteirado da decisão de vender os 30 ônibus GM Aviação Cometa. Além das divergências entre os diretores, também Afonso Teixeira, um dos filhos de Afonso José Teixeira, tinha suas queixas. Ligara-se à empresa em 1946, quando começou a trabalhar ali. Em 1950, deixara a Pássaro Marrom para se associar a Floriano Luchiaro, nas empresas Reunidas, São Paulo, Paraná, origem da empresa Nossa Senhora da Penha. Voltara a Pássaro Marrom em 1952, quando a empresa atravessava situação difícil, causada em parte pela compra mal sucedida da Eva. Mas havia outras causas. A empresa tinha crescido rápida e descontroladamente. As tarifas eram baixíssimas e a inflação atingia índices mensais impossíveis de ser acompanhados. Afonso Teixeira passou a se desdobrar ao lado do irmão Luiz Afonso para conseguir um reajuste tarifário e para desfazer o nó representado pelo desastroso desempenho da Eva. Conforme já registramos, medidas amargas foram tomadas. Devolvemos a garagem do Rio de Janeiro, mas não achei compradores para as linhas e vendi os ônibus sem linha por preços mais altos. Demos baixa das linhas e voltamos ao tempo antigo de operação de São Paulo até Cruzeiro, sob a administração do 8º Distrito. Seria exagero dizer que a estagnação da Pássaro Marrom, a partir daí, deveu-se somente a esses problemas. Os tempos mudavam rapidamente e exigiam esforços de adaptação cada vez maiores. O país continuava crescendo e construindo estradas. A indústria automobilística sustentava bom nível de produção e o transporte rodoviário de passageiros afirmava-se como solução ideal para um país que tinha pressa. A concorrência entre as empresas se acirrava e talvez a Pássaro Marrom não estivesse preparada. Enquanto tentava recuperar o terreno perdido, a companhia ainda construiu a sua garagem da Vila Maria, em São Paulo, por muito tempo considerada modelo para o setor. A essa altura, ela já se encontrava na fase de reestruturação conduzida por José Luiz Teixeira, considerado por Raul Ferreira da Costa o restaurador da companhia, ao lado do irmão Sérgio e o próprio Afonso José Teixeira. Graças a essa restauração,
a empresa se firmou e manteve aquelas linhas que sempre havia tido ao longo da Via Dutra. Assim, pôde assistir ao desenvolvimento industrial do Vale do Paraíba, principalmente todas as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro. Todas tiveram um grande desenvolvimento com a indústria que foram se instalando à margem da Via Dutra. Ainda hoje é possível ver como o vale se modificou. Deixou de ser o Vale do Café, do Gado, do Leite, para se tornar o Vale Industrial. Essa era a fase em que a Pássaro Marrom se encontrava quando os herdeiros decidiram vendê-la. Em 1977, diante de uma atraente oferta feita pelo empresário Pellerson Soares Penido, da empresa de ônibus São Jorge, que fazia a linha Guaratinguetá, Escola de Aeronáutica, e da Expresso Padroeira, que operava em Aparecida. Soares havia sido anteriormente dono da Pedreira Itaguaçu, também em Aparecida. Para administrar a pedreira, criara a empresa Serving Serviços de Engenharia S.A., que se tornou uma conhecida e sólida empresa construtora. Ao ser negociada, a Marrom tinha frota de 312 ônibus, com média de idade superior a 15 anos. Após mudar de mãos, foi reestruturada e recebeu forte injeção de recursos, dando início a um processo acelerado de substituição da frota. Aos poucos, suas linhas foram sendo novamente estendidas e ela passou a ligar a cidade de São Paulo a todas as cidades do Vale do Paraíba e sul de Minas. Também assumiu serviços urbanos na cidade de Aparecida, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Em 1983, iniciou operações na região de Mogi das Cruzes, com linhas Mogi-São Paulo, Suzano-São Paulo e Mogi-Arujá-São Paulo. Em seguida, os serviços foram levados aos municípios de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, diversificando ainda mais suas áreas de atuação. Alguns anos depois, a Pássaro Marrom também passou a operar linhas alimentadoras do metrô e do transporte de passageiros em aeroportos, realizando ainda serviços especiais e de fretamento. E você, o que achou da história da Pássaro Marrom? Quais as suas experiências com a empresa? Quais as suas histórias de viagem? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus, acione o sininho e compartilhe esse vídeo.